versículo 1 a seguir. Os irmãos acharam? Glória a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor: quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas, para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu vá, eles irão comigo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e que se consagram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. As igrejas da Ásia vos saúdam, no Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. A saudação escrevo a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata, a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Ainda de pé, vamos fazer uma oração e pedir a misericórdia de Deus sobre nós. Pai, mais uma vez em oração, durante este culto, Senhor, tão abençoador aos nossos corações, eu quero juntamente com o teu povo pedir da tua misericórdia sobre nós, Senhor. Pedir da tua misericórdia sobre a nossa mente, sobre os nossos corações, para que a tua palavra, Senhor, possa ser compreendida por nós, para que possamos recebê-la, Senhor, nos nossos corações, como ouvintes atentos, Senhor, como aqueles que estão, Senhor, perceptíveis ao falar do Senhor, a tua voz, que nós possamos ouvir e também aprender a viver de acordo com a tua vontade, no poder do teu Santo Espírito, Pai. A nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Tome assento, por gentileza. Glória a Deus. Como nós temos visto, durante essas 23 quartas-feiras, contando com hoje, nós temos visto que Paulo procurou com muito amor e com muito zelo ajudar essa igreja de Corinto. Nós vimos que era uma igreja extremamente problemática e que demandou muito das orações de Paulo e também que ele escrevesse essa epístola para poder ajudar a igreja do Senhor Jesus naquele lugar. Como vimos, a igreja de Corinto era extremamente imatura, apesar de ser uma igreja muito rica de dons espirituais, de possuir, como disse Paulo no capítulo 1, todos os dons do Espírito dentro daquela igreja. Era uma igreja que, apesar de tudo isso, ainda era muito imatura e não sabia viver a realidade da fé. Paulo teve de combater muitas coisas, como vimos aqui, o partidarismo dentro da igreja, né? Essa questão de preferirem um em detrimento do outro, dizendo que um ministro do Senhor era melhor do que o outro.
E nós vimos aqui, até dentro da nossa realidade, que muitas pessoas às vezes falam: eu gosto mais do pastor fulano de tal do que o pastor fulano de tal, né? Eu gosto mais do líder A do que o líder B, eu me identifico mais com aquele do que com esse. Então existe muitas vezes esse mesmo sentimento no meio do povo de Deus. E como vimos aqui, esse tipo de sentimento é um sentimento de imaturidade, porque nós não precisamos somente de um, nós precisamos dos dois, né? Ou dos três, ou dos quatro, ou de todos aqueles que Deus nos deu para abençoar as nossas vidas, para promover o nosso crescimento espiritual. Nós vimos aqui como Paulo tratou assuntos de imoralidade dentro da igreja de Corinto, nós vimos aqui como que Paulo lidou com o problema do litígio, né? Irmãos colocando outros na justiça externa. Nós vimos aqui Paulo tratando o problema da liberdade cristã, nos 3 capítulos, né, capítulo 8, 9 e 10. Nós vimos aqui a questão da submissão das mulheres em relação ao uso do véu naquele tempo de Paulo e aquilo que significava para nós também. Nós vimos a realidade do culto público de Corinto, né, no capítulo 12, 13 e 14. Lembra, né? Que o culto público de Corinto era uma bagunça, que Paulo precisou organizar esse culto e demonstrar para a igreja que o propósito da reunião dos santos, né, de a igreja se reunir num local, é para edificação mútua. E que tudo que é feito dentro do culto precisa promover essa edificação, e como vimos principalmente no capítulo 14, isso precisa ser comunicado de alguma forma inteligível ainda, que seja movido pelo sobrenatural de Deus. E nós vimos na última quarta-feira a respeito, bem rápido, né, 58 versículos em 1 hora, tive que acelerar 300 por hora mais rápido que o Rubinho Barrichello. O Rubinho Barrichello não dá para dizer, né, irmãos? O Rubinho Barrichello ia devagar, né? Mas algum corredor mais rápido do que ele. E, infelizmente, como eu disse para os irmãos, é um assunto muito grande, mas que em 1 hora é muito difícil tratar, mas ficou claro para nós que tanto a ressurreição de Cristo é um fato histórico comprovado, como também a promessa de Cristo é para nós de que Ele virá e vai nos ressuscitar, assim como também o Pai o ressuscitou dentre os mortos, né? E nesse capítulo que nós estamos aqui, nós estamos finalizando a epístola e Paulo precisa tratar alguns assuntos muito importantes para a igreja de Corinto. E quem lê esse capítulo aqui pode dizer: puxa vida, não dá para deixar de fora esse estudo, porque vai falar de coisas ali. Paulo está falando sobre saudação, sobre coleta da igreja, está citando algumas pessoas, mas nós vamos entender aqui hoje que aquilo que ele disse para essas pessoas traz implicações para nós também. Nós podemos tirar princípios importantíssimos para os nossos dias daquilo que Paulo recomendou à igreja de Corinto. Eu queria que os irmãos, né, para formar um quadro na mente, entendessem que nós vamos tratar aqui, pelo menos, sobre 4 aspectos importantes dentro dessa passagem. Nós vamos tratar aqui sobre a mordomia cristã. Se eu perguntasse para os irmãos aqui o que é ser um mordomo, o que os irmãos diriam, enquanto eu tomo água aqui? Servir, administrar. À disposição de quem manda. Esse administrador administra o que é seu ou o que é de outro? A mordomia é um serviço, né, de administração, onde nós administramos aquilo que é de outra pessoa. E pode ser que alguns dos irmãos aqui que tenham mais condição financeira tenham em casa, quem sabe, um mordomo, né, que arruma e ajeita a sua casa lá. Se tiver alguém, né, os irmãos podem ficar quietinhos, não precisa manifestar, não. Tá? Os irmãos são ricos, mas na casa de muita gente que tem bastante condição financeira, né, eu não sei se é costume no nosso país, mas fora, muitos lugares, né, pessoas ricas têm os seus mordomos que fazem a administração do lar. Mas na realidade do que Paulo estava dizendo, nós já vimos aqui no próprio capítulo 4 de 1 Coríntios, que quando ele fala sobre a mordomia cristã, quando ele fala sobre o ministério cristão, ele está dizendo que nós estamos, né, na posição como se nós fôssemos escravos que cuidam de escravos, né? Porque nós hoje, segundo a Bíblia, somos escravos de Cristo. Antes éramos escravos do pecado, mas agora somos escravos de Cristo. Mas que maravilha ter um Senhor como esse, né? Você imagina, enquanto os senhores eram capazes de matar os seus escravos naquele tempo, o nosso Senhor é capaz de dar a vida pelos seus escravos. Isso é maravilhoso aos nossos olhos, isso demonstra o amor que o nosso Senhor tem por todos nós. Então Paulo vai falar sobre a administração, a mordomia cristã, pelo menos sobre 3 aspectos. Ele vai falar sobre a mordomia cristã com relação ao dinheiro, que é algo que nós precisamos sempre relembrar nos nossos dias, principalmente num período onde o consumismo ganha força.
Se você tem um smartphone na mão, você sabe que você entra numa página qualquer, e qualquer uma dessas páginas que você entra, você encontra pelo menos uma propaganda lá te oferecendo alguma coisa. Seja um sapato de salto alto, seja uma rasteirinha, seja uma capinha de celular, seja qualquer coisa, você vai encontrar naquela página da internet te instigando a usar o teu dinheiro para comprar aquilo, né? É uma forma que eles têm de divulgar e de poder ganhar dinheiro. Nós vamos ver aqui também a respeito do como nós administramos o nosso tempo com base naquilo que Paulo vai dizer, principalmente do versículo 5 até o versículo 9. Tá? Estou construindo aqui, irmãos, um panorama, porque é mais fácil para a igreja se lembrar depois, tá? Desses blocos. Vamos tratar sobre a questão da contribuição cristã, nós vamos tratar sobre a administração do tempo, nós vamos tratar a respeito de como nós valorizamos aqueles que Deus coloca à disposição nossa para nos ajudar no crescimento espiritual. Tá bom? Então vamos entrar aqui na exposição da palavra de Deus. Primeira parte que nós vamos ver, mantenha a sua Bíblia aberta aí, é do versículo 1 até o versículo 4. Paulo vai tratar a respeito de uma coleta, né, da questão financeira, uma coleta que estava sendo juntada, um valor financeiro que estava sendo juntado para poder ajudar as igrejas lá em Jerusalém que estavam passando por necessidade. Nós não sabemos ao certo qual era o motivo da necessidade da igreja de Jerusalém. Por que aqueles irmãos estavam passando por escassez financeira? Fato é que em Atos dos Apóstolos nós encontramos, né, o profeta Ágabo predizendo uma grande fome na cidade de Jerusalém, mas nós não sabemos ao certo por que essa fome estava acontecendo. Mas eu achei muito interessante, porque um dos comentaristas dessa passagem, o comentarista pastor Warren Wiersbe, ele vai dizer que provavelmente existiam dois sentimentos no coração de Paulo para poder escrever isso aqui, né? E para poder fazer esta coleta para ajudar os santos lá na cidade de Jerusalém. A primeira coisa é que a realidade da igreja hoje, um povo chamado de gentios, nós somos gentios, nós não somos judeus, nós fomos alcançados com as bênçãos espirituais de Deus por intermédio dos judeus. Jesus Cristo é de qual etnia, de qual país? Humanamente falando. Ele é de Israel. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que a salvação vem dos judeus. Porque é de lá daquela terra que Deus achou por bem suscitar, lá na descendência de Davi, um casal, né, para que ele pegasse aquela mulher que também era da descendência de Davi e através dela viesse o Messias. Então Paulo vai dizer para essa igreja aquilo que ele já disse para a igreja de Roma. Quem pode? Abre bem rapidinho aí, Romanos capítulo 15, versículo 25 ao 27. Quem achou, se quiser se levantar e falar bem alto, nós vamos entender que provavelmente esse é um motivo que está dentro do coração de Paulo, né? De estimular os gentios a ajudar e abençoar financeiramente os judeus, porque os judeus abençoaram os gentios espiritualmente. Quem achou, se levanta e leia bem alto para nós aí, por favor. Olha o que Paulo acabou de dizer aos romanos. Se os gentios, aqueles que não são judeus, nós nos incluímos, né? E ele está falando daquele povo daquela época, mas nós também somos gentios, não somos judeus. Se os gentios, nós, fomos beneficiados com as bênçãos espirituais dos judeus, Paulo está dizendo assim, o que seria muito, né, de que os gentios também pudessem servir a estes judeus financeiramente no momento de necessidade, né? Então é isso que ele está fazendo aqui nesse momento, ele está movendo o coração da igreja nesse sentido. E havia uma segunda motivação, segundo Warren Wiersbe. Você imagine, lendo ali o Novo Testamento, você percebe, principalmente em Atos dos Apóstolos, que os judeus tinham uma espécie de rejeição natural contra os gentios. Os irmãos se lembram que Jesus, em uma certa feita, lá em Mateus capítulo 15, do versículo 20 até o 28, você se lembra que Jesus tem um encontro com uma mulher cananeia, chamada também de Cirofenícia, em que aquela mulher está rogando ao Senhor Jesus e dizendo para ele, Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Os irmãos se lembram que Jesus, diante daquilo, da mulher dizendo isso, ele não responde a essa mulher.
Ele não dá ouvidos de primeiro momento para ela, enquanto os discípulos estão ali meio que estressados pela situação, dizendo: Senhor, o Senhor não está vendo que ela está chamando o Senhor? Despede ela de uma vez, para que ela não continue falando e chamando o Senhor. E quando o Senhor Jesus se volta para ela, o Senhor diz para ela: não é lícito pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos, né? E aqui, ali para mim, irmãos, é uma declaração extremamente importante de fé, porque se fosse eu ou você naquele lugar, provavelmente nós tínhamos saído revoltado contra Jesus, porque Jesus está chamando aquela mulher de cachorro. Porque Jesus está dizendo para ela que ela é uma gentia, e na visão judaica, ela não pode receber os benefícios que são dos filhos, mas é claro que Jesus está fazendo isso, porque Jesus está levando ela às últimas consequências para que a fé verdadeira possa ser manifesta no coração dela. Porque os irmãos sabem que a fé verdadeira se manifesta nas nossas vidas é quando nós já não temos mais esperança nenhuma. É muito interessante parar para pensar nisso. Existem muitos cristãos que vivem uma vida aparentemente muito boa, mas eles só vão experimentar o que é uma vida de fé profunda quando a situação na vida dele ou na situação na vida dela estiver de tal maneira que ninguém pode lhe ajudar, somente Deus pode. Eu não sei se você já passou por isso, uma enfermidade na tua vida ou na vida de algum familiar seu, mas a nossa fé é levada ao extremo, mas naquele momento, quando nós já não temos mais expectativa em mais ninguém, não há dinheiro no mundo que possa trazer solução para o meu e para o teu problema, não existe médico no mundo, não existe remédio no mundo que possa trazer solução. E aí você se volta para o Senhor Jesus, como aquela mulher cananeia, dizendo: Senhor, socorre-me. E é isso que a mulher diz. E Jesus está provando o coração dela e levando ela às últimas consequências, e ali é demonstrado, naquele primeiro momento, né, aquilo que acontecia no coração de todo judeu. Os judeus rejeitavam os gentios como um povo amaldiçoado, né, um povo impuro, principalmente na questão cerimonial. Então, como os judeus pensavam dessa forma a respeito dos gentios, além de Paulo estar dizendo que nós somos devedores, os gentios são devedores aos judeus pelas bênçãos espirituais, ele também está dizendo, né, que essa atitude da igreja, atitude de amor da igreja em Corinto, de pegar o seu dinheiro, de colocar a mão no bolso para abençoar os irmãos de Jerusalém, iriam também formar no coração dos irmãos de Jerusalém uma certa empatia por esses irmãos gentios. Você sabe o que é interessante, irmãos? Você já passou pela experiência de alguém, às vezes até mesmo na igreja, ajudar você financeiramente, ou com alimentação, ou com qualquer outra coisa, e uma pessoa que você não tinha muita afinidade com ela? Deus usa dessa forma para poder chocar as nossas vidas, porque você espera a ajuda dos teus amigos, você espera a ajuda daqueles que você tem mais afinidade, mas Deus muitas vezes usa pessoas que nós não temos muita afinidade, e às vezes pessoas que até nós dizemos que não passa no nosso gogó, que nós não nos damos muito bem com ela, que o meu anjo não bate com o anjo dela, né, para não dizer santo. E aí você olha para aquela pessoa e não espera nada dela, mas no dia da adversidade, da dificuldade, Deus levanta aquela pessoa para te abençoar e o teu conceito sobre ela muda. Então por isso que eu estou dizendo para os irmãos aí, porque pode ser que isso aconteça na tua vida. Você sabe por que Deus permite isso na nossa vida? Para nos levar a sermos mais humildes e sermos mais compassivos com outras pessoas, né? Para que nós entendamos que nós precisamos, como irmãos, sermos um só, tá? Então essa é a visão que Paulo tem. Vamos seguir aqui. Paulo diz: quanto à coleta aos santos, quanto a coletar valores, a finanças para poder ajudar os santos em Jerusalém, ele diz assim: eu vou passar para vocês a mesma coisa que eu ordenei lá na igreja da Galácia. Tá? O que ele ordenou? Verso 2. No primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana, irmãos? Domingo geralmente é tido, principalmente desde o período do Novo Testamento, como o primeiro dia da semana, e era o dia onde regularmente a igreja se reunia. Então, Paulo está dizendo que no primeiro dia da semana, o povo deveria separar a sua contribuição para poder deixar guardada, para ser passada para ajudar os santos na cidade de Jerusalém. Tá? O que é interessante observar aqui? Primeiro, que quando ele diz que é no primeiro dia da semana, nós precisamos entender que a realidade de trabalho daquele tempo é diferente da nossa. Provavelmente aqui tem alguns dos irmãos que trabalham de maneira autônoma, que recebe às vezes por dia, ou recebe por semana, e às vezes a grande maioria recebe por mês. Então, na realidade deles, a grande maioria dos trabalhadores daquela época recebia sempre o seu salário no primeiro dia da semana.
Então, quando o dinheiro chegava no bolso desses irmãos, Paulo está dizendo assim, esse é o momento de você parar, de tirar a tua contribuição e separar ela para ser encaminhada para auxiliar os santos da cidade de Jerusalém. Aqui que é interessante de nós pensarmos, irmãos. A maioria de nós recebe mensalmente. E aí a pergunta que fica é o seguinte, quando nós recebemos o nosso pagamento, qual é a primeira conta que nós nos preocupamos? Ou qual que é, não vou nem usar a palavra conta, qual que é a primeira responsabilidade que nós nos preocupamos? Deveria ser a nossa contribuição. Eu sei de irmãos que às vezes separam o seu dízimo, a sua contribuição, e também já separam uma quantia de oferta mensal, para que cada culto ele tenha um valor para poder trazer de oferta também. Mas será que isso acontece no coração de todo mundo? Eu tenho para mim que alguns, pode ser que vão pensar no dízimo, mas primeiro vai pensar assim, mas eu tenho que pagar a internet primeiro. Se eu não pagar a internet, esse negócio aqui não vai ter utilidade nenhuma para mim. Do que adianta ter um celular que eu paguei R$2.000 e não ter um Wi-Fi em casa? Aí depois, ele vai dizer assim, não, mas eu tenho a Netflix para pagar. Depois eu tenho lá as faturas para pagar daquilo e daquilo outro. Quando termina tudo aquelas contas, o que sobra para a contribuição? Se sobrar, irmão, se não faltar. É aqui interessante porque Paulo está dizendo que primeiramente precisa ter uma regularidade na contribuição e um compromisso de se contribuir. E eu acho muito interessante, não é o assunto aqui, eu não quero expandir, um dia nós vamos ter um tempo de falar sobre 2 Coríntios capítulo 8 e o capítulo 9. Muitas pessoas pensam na contribuição como uma maneira de muitas vezes demonstrar para a igreja ou até mesmo para o pastor que elas são pessoas piedosas. Essas pessoas estão perdendo tempo porque a contribuição, em primeiro momento, ela diz respeito do meu coração diante de Deus. Porque não é o pastor que precisa saber se você contribui, não é a liderança da igreja que precisa saber que você contribui, é o teu Deus que está provando o teu coração para ver se Mamão é maior do que ele no teu amor aí dentro do teu coração. Irmão, esse é um assunto extremamente delicado, nos nossos dias principalmente. Um pastor falar sobre finanças, aí tem gente que se levanta e diz assim, é porque ele está querendo aumentar o salário dele. Não é a nossa realidade na Assembleia de Deus de pastores serem todos assalariados, mas em muitos lugares as pessoas já vão criticar, dizendo que não, está falando sobre dinheiro porque quer aumentar a arrecadação da igreja, para a igreja se tornar opulenta. Não, irmãos, de forma alguma. A contribuição bíblica, ela diz respeito primeiramente de um compromisso que o cristão tem com o seu Deus. De que ele possa abrir o seu coração e dizer para o Senhor, Senhor, o dinheiro não é um ídolo para mim, pelo contrário, Senhor, eu lido com o dinheiro como um mordomo, sabendo que esse dinheiro que está dentro da minha carteira, Senhor, não é o meu dinheiro, é o teu dinheiro que o Senhor coloca nas minhas mãos para poder administrar. Não sai nem amém nessa hora, né, irmãos? Não precisa ficar triste, eu não estou pedindo para os irmãos falar amém, tá? Eu sei que isso é difícil. Eu sei porque isso toca numa área muito sistemática da nossa vida. Mas aqui é importante entender que Paulo diz algo, no primeiro dia da semana. Nós precisamos entender que a nossa contribuição, ela precisa ser regular. Por que nós precisamos entender que a contribuição precisa ser regular? Porque se nós não tivermos regularidade, se você deixar para se lembrar, quando eu lembrar, eu dedico um valor de ofertar, de ajudar, de abençoar alguém. Se você deixar ao léu, você nunca vai fazer. Pode fazer o que eu estou dizendo para você. Não, a hora que alguém estiver precisando, se você não tiver regularidade, você nunca será um contribuinte na casa do Senhor Jesus. Sabe o que eu acho mais maravilhoso? Mesmo esse povo todo aí em igrejas neopentecostais dizendo que você tem que contribuir, porque daí depois que você contribuir, você vai diante de Deus e diz assim, Senhor, eu contribuí. Eu dei 100, eu quero 1.000, Senhor. Eu dei 1.000, eu quero 10.000. Eu dei 10.000, eu quero 100.000. Eu dei 100.000, eu quero 1 milhão. E deu até processo esses dias atrás aí uma moça famosa, que saiu de uma determinada denominação e agora está processando porque deu milhões para a denominação. Isso não existe biblicamente falando. Mas não há dúvida de que alguém que é generoso em contribuir, que a sementeira dele vai em um determinado momento ser também geminada para que ele possa produzir mais. Mas quanto mais aquela sementeira é produzida, mais ele pode contribuir e auxiliar na obra do Senhor Jesus. Se você fecha a sua mão, significa que a avareza tomou conta do teu coração e significa que provavelmente
você não vai conseguir administrar direito o seu dinheiro. Você sabe de quem que eu me lembro quando eu penso nessa questão? Eu me lembro do meu avôzinho, meu bisavô, que é pai da minha avó, que é mãe do meu pai. Os irmãos entenderam, né, irmãos? A genealogia aí, né? Eu me lembro, eu era pequeno, 8, 9 anos, quando eu me recordo dele, né? Eu acredito uns 7, 8 anos mais ou menos. Eu me lembro que nós íamos na casa dele, ele ganhava um salário mínimo naquela época. Você imagina aí um salário mínimo nessa época, irmãos? Eu nem lembro quanto que estava, mas devia de ser uns 100 e pouquinho, se não fosse menos do que isso. Mas todas as vezes que eu ia com meu pai visitar a casinha dele, você sempre encontrava uma cestinha de fruta ali em cima, com bastante frutinha. Volta e meia você chegava lá, ele estava cozinhando uma mandioca com uma costelinha. Nunca faltava nada dentro daquele lar, ganhando um salário mínimo. Você sabe por que eu creio que ali havia a abastança de Deus? Porque não era questão de qualidade, é questão de sabedoria para administrar. E é aqui que é o ponto da contribuição cristã. Aqueles que são generosos para contribuir não significa que ele vai se tornar rico, significa que ele vai se tornar sábio para ter competência para administrar aquilo que é colocado nas suas mãos. Prosperidade não é quanto você tem, é a maneira com que você sabe administrar o que você tem. Se hoje nós formos ver dentro das nossas igrejas, dos nossos cristãos, quantos aqui tem cartão de crédito? Não precisa levantar a mão, irmãos. Tem bastante gente. Quantos que já alcançaram o limite do cartão de crédito no dia 20 do mês? O cartão de crédito está estufado, ele incha a carteira, de tanto que ele está lá com a fatura cheia. Nós vamos ver que muitas vezes é porque nós não conseguimos ter regularidade na nossa contribuição e porque não somos generosos para fazer. Então, prosperidade bíblica não significa quantidade, significa qualidade na administração. Amém, irmãos? Maravilha, vamos lá então. Uma coisa interessante que ele diz para nós, então, é que tem que ser no primeiro dia da semana. Outra coisa que ele diz, cada um de vós ponha de parte. A contribuição, segundo Paulo aqui, deveria ser individual. É responsabilidade individual. Você já viu muitas vezes assim, vamos citar um exemplo aqui, que às vezes você diz para a igreja, irmãos, nós vamos fazer uma coleta aqui para ajudar uma família que está necessitada. Aí tem gente que está pensando no seu coração, dizendo assim, mas eu acho que eu não vou ajudar porque já tem bastante gente que vai ajudar, né? Aí alguém diz assim, precisa de uma ajuda porque a família precisa pagar um aluguel, precisa pagar as contas lá. Eu acho que eu não vou ajudar porque, senão, sei lá, né? É o dinheiro do churrasco. Se eu desintegrar o dinheiro do churrasco, daí não vai ter jeito de eu poder comer aquela carninha no final de semana. Daí fecha a mão e deixa aquilo dentro do bolso. Ele acha que a responsabilidade é coletiva, mas que não toca o individual. Paulo está dizendo aqui algo interessante, que a contribuição ela é de responsabilidade individual de cada um de nós. Não é um peso que tem que pesar sobre alguns, todos nós somos responsáveis pela contribuição e pela manutenção da obra do Senhor Jesus. É interessante pensar, porque muitas vezes, até eu mesmo estudando e conversando com outras pessoas, as pessoas perguntam, então o que eu tenho que fazer com o dinheiro? O que a Bíblia diz da administração com o dinheiro? Você tem que ter sabedoria. O dinheiro que vem até as suas mãos é para abençoar a tua casa, para ajudar na manutenção tua e da tua família. O que vem nas tuas mãos é para você se lembrar dos órfãos e das viúvas, das pessoas que necessitam de ajuda. E o teu dinheiro que está na tua mão, que na verdade é o dinheiro de Deus que você administra, é para abençoar a obra de Deus, para o crescimento e a expansão da obra do Senhor Jesus. É o povo de Deus que financia missionários que vão para outros países. É o povo de Deus que se levanta para poder juntar forças e finanças, para que outras pessoas vão aonde eu e você, muitas vezes não temos competência ou coragem para poder ir. Amém, irmãos? Difícil um amenzinho, né, irmãos? Eu sei que é difícil mesmo. Mas eu queria dizer para você que essa é a mensagem bíblica que Paulo estava trazendo à igreja de Corinto e que nós precisamos nos abraçar com ela nos nossos dias aqui também. Então, a primeira coisa, regularidade. Primeiro dia da semana. Segundo, precisa ser uma atitude individual. E aí a terceira questão é, conforme a sua prosperidade. A contribuição precisa ser proporcional, segundo Paulo. O que é uma contribuição proporcional? Os irmãos sabem que nas nossas igrejas, na grande maioria das igrejas de tradição mais antiga, geralmente se tem o dízimo como uma forma de contribuição, porque ele ajuda na regularidade. Existe um debate muito grande se dízimo é neotestamentário, se não é neotestamentário. Eu acredito que no Novo Testamento não se referiria somente a 10%.
Como eu disse para os irmãos, a visão do Novo Testamento, todo o dinheiro que está nas nossas mãos pertence a Deus. Todo o dinheiro. Não é simplesmente dar 10% e dizer, estou pagando o dízimo. Tem uns que falam, estou pagando o dízimo, como se fosse o carnê do baú do Silvio Santos. Né? Dizendo que se ele deixar em dia o dízimo, ele está pagando e ele está livre de qualquer praga, do devorador, do migrador, do cortador. Né? Ele está dizendo, estou pagando lá e agora estou ficando livre. Se eu não pagar, é igual como se fosse pagar a pessoa que faz segurança na casa. Né? O carinha da motinho que passa lá na frente do portão. Se eu não pagar, pode ser que o cara da moto não venha e não apita aqui na frente da minha casa e o bandido vai entrar. Não, o dízimo é uma atitude de amor daqueles que sabem que também é uma adoração a Deus. Só que ele diz aqui que deve ser proporcional. É a quantidade que vale. Você se lembra que Jesus está dentro do templo e está vendo todo mundo levar a contribuição diante do templo. E tem gente que está levando pacote de dinheiro e depositando aquele pacote de dinheiro dentro do gasofilácio, o local de recolhimento das ofertas. E aí, quando Jesus observa, tem uma mulher pobre, viúva, com 2 moedinhas, e vai e coloca lá dentro do gasofilácio. E ele diz assim, ela deu a maior oferta. Era a maior oferta, irmãos? Monetariamente falando, não era. Mas espiritualmente falando, ela deu tudo o que ela tinha. Ela deu pouco, mas deu de coração, porque ela queria de alguma forma contribuir e ajudar. Se você tiver oportunidade na tua casa, lê 2 Coríntios capítulo 8 e 9, você vai perceber que Paulo vai dizer que as igrejas da Macedônia, elas pegaram da sua pobreza, era uma igreja muito pobre, mas daquilo que eles tinham, eles amavam tanto a obra de Deus, que eles tiraram um pouco daquilo que eles tinham, né? E alguns comentaristas dizem que eles venderam o almoço, para poder dar o almoço de oferta para aquelas pessoas que estavam necessitadas, e Paulo elogia a atitude deles, porque não é quantidade, é a qualidade daquilo que nós fazemos. Então ele diz que precisa ser regular, precisa ser individual, precisa ser proporcional. E ele diz, vá juntando, para que se não faça coletas quando eu for. Aí ele diz, quando eu tiver chegado até vocês, eu vou enviar essa ajuda de vocês lá para Jerusalém, com aquelas pessoas que vocês aprovarem e que elas tenham carta nas mãos. Aqui é muito importante. O dinheiro que é trazido até a igreja, até o povo de Deus, precisa seguir esse exemplo que Paulo está dizendo. Ela precisa estar nas mãos de pessoas que são fiéis e aprovadas. Porque administrar esse dinheiro é uma responsabilidade e deve exigir temor daqueles que administram. E não é qualquer pessoa, é pessoa aprovada. Significa que foi uma pessoa aprovada, porque para ser aprovado tem que ser provado. E Paulo está dizendo que essas pessoas pegariam essa oferta, nem ele mesmo, aqui é muito interessante, nem o próprio Paulo, irmãos, está dizendo que ele vai pegar essa oferta e que ele vai levar essa oferta lá. Ele diz assim, eu vou com eles, mas eles vão levar a oferta e eles vão levar essa oferta até o destino lá. Paulo tem um cuidado pastoral. Ele não quer se contaminar para que ninguém diga que o Paulo está pegando o dinheiro da igreja e levando para Jerusalém, e no meio do caminho pode ser que o Paulo desviou o dinheiro. Paulo é um homem de Deus. Assim como temos muitos homens de Deus, né, tesoureiros por aí que administram as igrejas do Senhor Jesus, que são pessoas fiéis na presença de Deus, que são pessoas provadas e são pessoas aprovadas na presença do Senhor Jesus. É interessante que Paulo vai dizer que esses irmãos deveriam fazer essa contribuição antes dele chegar. Porque se Paulo chegasse lá na cidade de Corinto e fosse pegar aquela contribuição para levar para os pobres de Jerusalém, e aqueles irmãos não tivessem com o dinheiro já coletado, o que isso representaria? Você já fez algum exemplo de pedir para o teu filho, dizer assim para ele, você vai levar a oferta hoje no culto? Alguém já fez isso aí? Levanta a mão. Ninguém fez? Então estimulando os filhos a contribuir, irmãos. Se você pegar uma criança pequena, e eu já fiz o teste, a minha criança está ali, mas está dormindo, ainda bem, ele não vai nem saber. Às vezes eu falo para ele, Isaac, você vai levar a oferta hoje no culto? E ele tem um cofrinho dele, irmãos. Pensa no menino que é econômico. E ele tem um cofrinho dele lá e ele vai guardando o dinheirinho dele. E daí eu falo para ele assim, Isaac, você não vai levar o dinheiro no culto hoje? E algumas vezes ele dizia assim, mas daí vai gastar, né, pai? Eu falei, vai gastar, mas como é que foi parar esse dinheiro aí dentro? Daí você dá aquele sermão nele dizendo de onde vem, de onde vem, de onde vem. Daí um dia, um tempo atrás, eu estava com ele dentro do carro e perguntei assim... Ele queria trazer umas moedinhas soltinhas, né? Eu falei, mas tinha R$2 lá, que eram as notas maiores que tinha dentro do cofrinho dele. Ele disse assim, Isaac, você vai levar as moedinhas ou você vai levar o outro? Não, vou levar as moedinhas, pai. Eu falei, mas e aquelas notonas lá, não vai levar? Ele falou, não, mas as notas não dá, né? Aí eu conversei com ele e disse assim, Isaac, me diga uma coisa.
Quando Deus foi enviar a ajuda para nos salvar sobre a terra, Deus enviou o melhor ou enviou o pior? Aí eles param, eles não são bobos, né? Eles param e ficam pensando. Daí você tem que perguntar, o que ele enviou? Ele enviou o seu filho. Eu falei, o filho dele era qualquer um ou era o melhor que ele tinha? Aí ele parou de novo. Eu falei assim, lembra que Deus disse do céu, este é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Aí ele fez uma cara de tristeza. Mas aquilo foi remoendo o coração dele de tal maneira que hoje ele já pensa mais. Não estou falando que ele tem facilidade em contribuir totalmente, mas ele já pensa mais de uma responsabilidade de contribuição. Ele já pensa mais que ele não pode fazer isso de maneira de má vontade. E Paulo está dizendo isso para a igreja de Corinto. Irmãos, se vocês deixarem eu chegar aí na igreja para vocês juntar a coleta para levar para os pobres da cidade de Jerusalém, isso vai representar má vontade da parte de vocês. E Deus ama quem dá com tristeza? Deus ama quem? Quem dá com alegria. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos, nós estamos todos juntos aqui, irmãos. Eu não estou dizendo algo aqui como se eu fosse o melhor do que vocês, alguém que já dominou a vida de contribuição de forma alguma. Eu sou irmão, eu sou povo de Deus como você. E eu sei que no meu coração, assim como no teu coração, todos os dias batalha um instinto de ganância, de tentarmos comprar e mantermos o luxo da nossa vida, mesmo que outras pessoas estejam vivendo na miséria. Eu sei que isso paira sobre os nossos corações, mas o ensinamento bíblico vai dizer para nós que toda contribuição que nós fazemos para ajudar a obra de Deus de coração, ou para ajudar algum irmão, para ajudar alguma família, quando nós nos disponibilizamos em auxiliar estas pessoas, não tenha dúvida de que se você faz de coração, quando você chegar lá em cima, sabe o que o Senhor vai dizer para você? Ele vai dizer a mesma coisa que aconteceu lá na parábola dos talentos. Os irmãos sabem que as parábolas dos talentos, ela cria uma certa dificuldade nas pessoas. As pessoas acham que os talentos da parábola de Mateus 25, ela está falando a respeito de dons, mas não é dons, porque talento naquela época era dinheiro. E os irmãos se lembram que o Senhor, antes de viajar, chega para um e diz assim, vou deixar uma moeda com você, um talento, eu vou deixar com você 2 e com você eu vou deixar 5. Quando ele volta, ele vai pedir contas de como aqueles empregados utilizaram o dinheiro que ele deixou nas suas mãos. E aí o que acontece naquele momento? O que tinha 5 multiplicou aquilo. Como que ele multiplicou? Nós podemos entender aquela parábola da seguinte maneira: Deus nos deu competência, Deus nos deu um salário mensal, Deus nos dá uma carga financeira durante toda a nossa vida. O que nós fazemos com ela? Será que nós administramos aquilo de tal maneira que aquilo possa render mais, para que eu possa abençoar mais? Ou será que nós pensamos em render mais, para que eu tenha mais luxo, para que eu tenha mais conforto, e os outros? Não estou nem aí para os outros. Ali naquela parábola está sendo colocado em jogo o nosso coração diante da mordomia ou da administração financeira que nós recebemos. Eu queria que você pensasse nisso. Eu queria que você não fosse refém do teu dinheiro, do teu cartão de crédito, daquilo que está na tua conta, da tua conta poupança, mas que aquilo lá fosse um instrumento abençoador na tua vida para abençoar outras pessoas. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, o Deus que não pode mentir, o Deus que é fiel e justo, quando você chegar lá, não tenha dúvida que Ele vai recompensar muito mais por aquilo que você fez com o dinheiro dele, mas Ele vai te abençoar e vai te recompensar lá. É isso que Deus vai fazer conosco. E Paulo está dizendo isso aqui, e dizendo para a igreja que os irmãos deveriam administrar a questão financeira, pensando nisso como uma mordomia cristã. O que Deus põe na nossa mão é para que possa ser abençoador para outras pessoas. Vamos seguir aqui, irmãos. Eu tenho a pretensão de terminar essa passagem aqui tão preciosa. Versículo 5 até o versículo 9, Paulo vai falar sobre oportunidades. Acompanha comigo ali a leitura, que eu vou tentar fazer um apanhado geral, para que a gente entenda isso de maneira mais direta, sem se ater a tantos detalhes. Paulo diz assim: irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. Paulo fez um projeto, um itinerário, para poder chegar até Corinto, mas antes de chegar em Corinto, ele ia passar pela Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Paulo diz assim: eu quero ficar com vocês e vou passar um inverno aí, tá? Porque no inverno não se podia viajar, era impossível os barcos transitarem, né, por causa do congelamento, enfim, de tantas outras dificuldades. Ele diz: porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, porque ele quer passar um tempo com os irmãos, pois espero permanecer convosco algum tempo. O que ele diz no final do verso 7? Se o Senhor
permitir. Olha que coisa maravilhosa. Você planeja a tua vida? Você senta e planeja quais serão os momentos do teu dia e como você vai investir o teu tempo? Os irmãos já planejaram investir tempo em oração? Você já sentou de noite dizendo assim, amanhã eu vou acordar e eu vou ter esse momento de oração e eu vou ler tanto tempo aqui a Bíblia e eu vou ler determinadas passagens das Escrituras. Você já fez isso? Você já sentou e disse assim, olha, durante essa semana, na terça-feira e na sexta-feira, eu vou sentar com a minha família e nós vamos ter um culto doméstico de pelo menos 20 minutos. Durante essa semana, eu vou dobrar o joelho juntamente com a minha esposa e vou orar juntamente com ela. Durante essa semana, eu vou sentar com os meus filhos e vou dedicar pelo menos um dia para ensinar a Bíblia para eles. Durante essa semana, eu vou dedicar pelo menos um momento de poder fazer um convite, de anunciar o Evangelho para alguma pessoa que esteja próximo de mim. Durante essa semana, eu vou me disponibilizar para o meu pastor e para a minha igreja, de ajudar em alguma tarefa da igreja, nem que seja capinar o terreno da igreja. Será que nós nos planejamos assim? Será que nós pensamos no nosso tempo como algo que deve ser administrado? Paulo está nos ensinando aqui que nós devemos viver a nossa vida cristã de uma maneira muito mais ordeira, aprendendo a pensar sobre a nossa vida como tempo investido em alguma coisa. Você já viu que as pessoas dizem assim, eu quero ir para tal lugar para mim poder passar tempo um pouco, né? Eu vou ver esse programa de televisão aqui para passar tempo um pouquinho. Será que vale a pena viver a vida passando o tempo e não planejando esse tempo como ele vai ser investido? Paulo está dizendo para nós aqui que ele não confie na liderança de Deus sobre a sua vida, Paulo confia em Deus. E é como ele diz aqui no final, se o Senhor o permitir, mas isso não faz com que Paulo viva a vida de qualquer maneira. Ele vive a sua vida procurando vivê-la na direção que a palavra de Deus o dá, claro, na realidade de Paulo, o Antigo Testamento, mas para nós vai dizer que nós devemos viver a vida cristã de acordo com a palavra do Senhor, sabendo administrar o nosso tempo. Só que, acima de tudo, mesmo que nós possamos administrar o nosso tempo, nós precisamos entender uma coisa, que tudo vai acontecer conforme a vontade do Senhor. Se o Senhor o permitir, se você ler 2 Coríntios, você vai entender que Deus não permitiu que Paulo fosse para Corinto. Essa era a vontade dele aqui, mas ele não foi para a cidade de Corinto, e a igreja está brava com ele. Porque está todo mundo dizendo assim, o Paulo falou na primeira carta que ia vir visitar a gente, agora não veio. Paulo acha que é mentiroso. O Paulo acha que está brincando, falando as coisas sem saber e sem entender que a gente tem expectativa. E ele precisa dizer isso na segunda epístola, no capítulo de número 1, até o final do capítulo 2, ele vai explicar para a igreja por que ele não foi. Mas olha o que é interessante, irmãos. Paulo está passando para nós, é um princípio interessante, que nós devemos aprender a planejar as nossas vidas. Se você não planejar, se você não colocar os pés, você não começa a orar. Se você não decidir que você amanhã, ou hoje mesmo, vai começar uma vida de compromisso com Deus, que você vai evangelizar pelo menos uma pessoa durante a semana, isso não vai acontecer, porque sem planejamento, empurrando com a barriga, nós vamos continuar perdendo o nosso tempo. Mas eu quero dizer para você, se você dedicar a tua vida, se você começar a colocar diante de Deus para ter uma vida mais encaminhada e mais ordeira, Deus irá encaminhar você, e aquilo que Ele permitir, aquilo que Ele desejar, vai ficar no projeto, aquilo que Ele não quiser, Ele vai remover do projeto, mas o nome dEle será glorificado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E ele segue dizendo assim, eu ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Paulo tinha sensibilidade espiritual para entender quando Deus estava trabalhando e quando Deus estava agindo. Eu queria só usar essa passagem aqui para despertar o coração dos irmãos no seguinte sentido. Os irmãos conseguem perceber quando Deus está abrindo uma oportunidade para você evangelizar e abençoar outras pessoas? Os irmãos já perceberam isso? Você já se perguntou assim, por que Deus me colocou naquele trabalho? Por que Deus me colocou para morar naquela casa? Por que Deus me encaminhou para fazer esse curso, estudar nessa sala? Será que é obra do acaso? Não existe acaso. Existe providência de Deus. Por que você está naquele lugar? Será que naquele lugar onde você está, você tem visto as portas se abrirem? Irmãos, é uma palavra aqui de encorajamento, de estímulo aos irmãos. Você ora pelas pessoas que convivem com você? Você ora pelas pessoas que trabalham com você? Você dobra o teu joelho e cita o nome de cada uma delas e clama por salvação e diz assim, Senhor, se o Senhor quiser usar a minha vida para abençoar essas pessoas, usa a minha vida, Senhor.
Se o Senhor quiser que eu dê testemunho da Tua palavra, do Teu Evangelho, seja com palavras ou com ações, Senhor, me ajuda. Senhor, se tiver algum outro irmão, alguma irmã, algum jovem, algum adolescente que trabalhe, estuda nesse lugar junto conosco, Senhor, se não for eu, usa essa pessoa para abençoar aqui nesse trabalho. Irmão, pense nisso. Para de viver de alguma forma que você está vivendo. Eu estou dizendo aqui para os jovens, adolescentes que estão dentro da igreja, por que você tem contato com aquelas pessoas na escola? Eu sei que está no momento de pandemia, mas por que você estuda naquela classe? Você tem que ser um influenciador ou um influenciado? Será que você precisa ser alguém que é massa de manobra, que faz tudo que todo mundo faz? Ou Deus te colocou lá dentro para você ser sal da terra e luz desse mundo? Não jogue um pano sobre a tua cabeça, não se esconda, não tenha vergonha de dizer que é cristão, não tenha vergonha de se posicionar diante daquilo que você sabe que é a verdade de Deus. Esse mundo está faminto pela verdade, e a verdade está na tua vida, porque Jesus Cristo é a verdade e a vida sobre nós. Mas ore pelas pessoas que estão à sua volta, porque Paulo entendeu que havia uma porta aberta. Vamos ver aqui o que é a porta aberta nessa que Paulo está dizendo, Atos, capítulo de número 19. Atos capítulo de número 19, o que é uma porta aberta que Paulo está dizendo aqui? Veja comigo aqui, Atos 19, versículo 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Paulo teve a oportunidade de pregar numa sinagoga durante 3 meses, isso é uma porta aberta. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos, um coração endurecido, e estavam descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, saiu da sinagoga, parou de pregar lá, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de um tirano. Ó Deus, abrindo a porta para poder pregar na escola de um tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Deus abriu a porta para ele pregar na sinagoga, depois de 3 meses fechou a porta da sinagoga, abriu a porta para pregar na casa do tirano, ficou na escola do tirano, ficou 2 anos lá. Olha o que Deus estava fazendo. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do uso pessoal de Paulo, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus, aí o inimigo se apossou deles e deixou aqueles homens nus, e ele diz assim, e o processo dos espíritos malignos saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Olha, verso 18, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Irmãos, isso aqui que é uma porta aberta. Isso aqui significa que um Paulo cheio do Espírito Santo de Deus, louvado seja o Senhor, ele pode chegar numa cidade, Deus abrir a porta para pregar 3 meses numa sinagoga, depois 2 anos na escola do tirano, usar ele poderosamente através de milagres, e muitas pessoas se converterem, e os livros de magia serem colocados lá numa fogueira para ser queimado, e aquelas pessoas convertidas para a glória do nome do Senhor Jesus. Será que o Deus que usou Paulo trabalha nos dias de hoje? Será que o Deus que usou Paulo poderosamente para ser bênção lá na Ásia, para que todo mundo ouvisse a palavra do Evangelho, não é o mesmo Deus que pode usar a tua vida? Por isso que eu quero dizer para você, entenda de uma vez por todas, que se você é fraco, incapacitado, eu também sou e Paulo também era, mas era o poder de Deus que usava a vida de Paulo para que através dele essas bênçãos pudessem acontecer. É isso que Deus deseja de nós, irmãos. Pessoas que estejam com o coração disposto a serem usadas por Deus. Mas eu não tenho, nunca fiz curso de teologia, nunca fui trabalhar em nada. Venha, chega, se coloca diante de Deus, começa a orar e começa a buscar o Senhor Jesus. Começa a se colocar na presença dEle, Ele vai usar a tua vida poderosamente em nome de Jesus. Precisamos ser uma geração que se coloca à disposição de Deus, para que sejamos usados poderosamente por Ele. Sei que muita gente que pensa na obra de Deus fala assim, mas eu nem penso nessas coisas. Mas é maravilhoso ver como Deus muda a nossa mente. Quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais nós pensamos nas coisas de Deus. Quanto mais comunhão nós temos com Ele, mais nós nos interessamos por aquilo que Deus se interessa. Por isso que eu te digo, se aproxime de Deus.
Mas eu estou frio, pastor. Essas palavras que estão sendo ditas aqui agora não fazem nenhuma diferença para mim. Quem sabe você está com aquele fiozinho lá do aparelho, está batendo bem devagarzinho, mas Deus está chamando você aqui nessa noite para que esse aparelho comece a mexer no teu coração e Deus te use poderosamente em nome de Jesus. Deus não quer usar somente alguém que esteja com esse microfone na mão, Deus quer usar você aonde quer que você esteja. Só se entregue na mão de Deus. E Deus vai fazer uma obra poderosa na tua vida, eu creio em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos seguir avante aqui para nós terminarmos. Que o cheirinho já veio lá de fora, lá já mexeu com as minhas lombrigas aqui, né, irmãos? A irmã Vera está judiando de nós, mas vai ser benção. Vamos seguir aqui, Paulo diz a respeito de Timóteo e depois de Apolo. Versículo de número 10. Ele diz que se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ele diz assim, irmãos, recebam Timóteo. Não deixa que ele fique amedrontado ou envergonhado no meio de vocês. Verso 11, ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. O que acontece, irmãos? Muitos comentaristas vão dizer que provavelmente Timóteo, ele tinha um certo receio por ser novo em idade. E muitas dessas igrejas haviam irmãos que eram anciãos de mais idade, e o Timóteo podia estar chegando nessas igrejas meio retraído, meio de cabeça baixa, meio com medo. E Paulo está encorajando tanto Timóteo como a igreja a receber Timóteo como ministro de Deus. Como ministro de Deus. Será que isso acontece no nosso meio? Será que as pessoas, por causa da idade delas, elas são menosprezadas? Eu acho interessante que muita gente reclama de quem está fazendo, mas não faz nada melhor. Muita gente reclama que é fulano que está ali, mas não faz nada para mudar a situação. Você sabe o que me chama mais atenção? Eu gosto muito da história de vida de Charles Haddon Spurgeon, pregador da Inglaterra, que pregava a palavra de Deus, foi chamado para ser co-pastor de uma igreja aos 16 anos de idade. Com 18 anos, ele já era pastor da capela, lá do Tabernáculo Metropolitano, uma igreja com 500 pessoas. Depois de poucos anos de pregação fiel das Escrituras, mais de 5.000 pessoas frequentavam aquela igreja todos os domingos. O que é isso? O que pode acontecer numa situação dessa? Queridos, é um coração, por isso que eu estou dizendo para os jovens que aqui estão, não desperdiça a tua vida vivendo aí pelas beijocas, pelas esquinas, não desperdiça a tua vida pensando com quem você vai casar, entenda que você já tem um relacionamento com Deus, entenda que o Senhor Jesus Cristo já é o seu marido, já é o seu dono, o seu proprietário, e quem vier para você casar vai vir no tempo certo, não se preocupe com isso, mas entregue a tua vida na mão do Senhor Jesus, não importa a tua pouca idade, não importa se você é criança, se você é adolescente, basta um coração que deseja ser cheio do Espírito Santo de Deus, e você será usado poderosamente. É isso que Paulo está dizendo tanto para Timóteo como para a igreja de Corinto, não despreze o Timóteo por ser mais novo. E Timóteo, tenha coragem, ele diz, em 1 e 2, ele diz para Timóteo, tenha coragem, combate de maneira vigorosa a carreira da fé. Ele vai falar sobre Apolo. É interessante, irmãos, que a igreja de Corinto gostava muito de Apolo, provavelmente por causa da desenvoltura que Apolo tinha, né, como ministro. A Bíblia diz em Atos 18, no final, no versículo 24 ao 28, que Apolo era um homem muito eloquente, ele conhecia muito bem as Escrituras do Antigo Testamento, mas Priscila e Áquila chamaram ele, e instruíram ele no caminho com mais exatidão, e aí ele continuou pregando a palavra. Ele foi em Corinto, o povo gostou de ver ele pregando, e aí a igreja está pedindo, Paulo, provavelmente é o que está aqui, no original é colocado como uma pergunta da igreja naquela carta que foi escrita, Apolo nunca mais vai vir aqui na igreja? E olha o que Paulo diz lá, acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco na companhia dos irmãos. O que o Paulo está dizendo aqui? Eu já falei para ele várias vezes que ele precisava ir ter com vocês, mas o que o Apolo diz? Mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Sabe o que eu aprendo aqui com o Paulo, irmãos? Sabe que muita gente sente ciúmes de outras pessoas? Obreiros sentindo ciúme de outros obreiros, líderes sentindo ciúme de outros líderes, dizendo, fulano de tal se destaca mais do que eu, fulano de tal é mais desinibido do que eu, fulano de tal é isso e eu não sou. E fica colocando aquele olhão de butuca em cima dos outros. É como